Meu nome é Fábio Morato, eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG, do Departamento de Clínica Médica, e vou falar um pouco hoje sobre insuficiência cardíaca. Nós vamos tentar abordar a definição de insuficiência cardíaca, falar um pouco de etiologia, de classificação e de tratamento. Bom, a insuficiência cardíaca é uma via final de várias doenças do coração. E as definições foram variando um pouco ao longo das últimas décadas, mas a definição mais clássica, ela existe desde a década de 80, que é a insuficiência cardíaca sendo a incapacidade do coração em adequar a sua ejeção às necessidades metabólicas do organismo ou fazê-lo somente através de elevadas pressões de enchimento. Então, o conceito, na verdade, ele parte do pressuposto de que o objetivo do coração, a função do coração é bombear o sangue para que ele chegue nutrientes através desse bombeamento para as demandas teciduais do organismo. Quando o coração não consegue fazer com que chegue esses nutrientes, ou quando ele consegue fazer com que chegue os nutrientes, mais através de pressões de enchimento elevadas, a gente está diante de um paciente com insuficiência cardíaca. Pressão de enchimento elevado são justamente as pressões nas câmaras cardíacas no final da diástole. Isso vai gerar parte dos sintomas da insuficiência cardíaca. Por isso que, nesse caso, apesar de conseguir bombear o sangue para suprir as necessidades metabólicas, o paciente tem insuficiência cardíaca porque essas pressões de enchimento elevadas vão gerar sintomas. Nas últimas décadas da definição, o que foi se acrescentando foi a complexidade do conhecimento sobre o assunto. Então, cada vez mais se entende a insuficiência cardíaca como uma síndrome complexa e não mais como uma coisa mecânica de bombeamento, quanto era entendido na década de 80. Bom, como é uma via final de várias doenças, a população mundial tem envelhecido nas últimas décadas e tem sobrevivido melhor a várias doenças que causam insuficiência cardíaca, como hipertensão, como doença arterial coronariana, o número de pacientes com insuficiência cardíaca tem aumentado no mundo. São dados já um pouco antigos, mas em 98 já se acreditava-se que 23 milhões de pessoas viviam no mundo com insuficiência cardíaca. Um dado mais novo, de 2013, nos Estados Unidos, dizia que 5,1 milhões de pessoas tinham insuficiência cardíaca. No Brasil não existe dados tão confiáveis. O que a gente pode dizer de 2 anos atrás é que mais ou menos 10% das hospitalizações são por problemas cardíacos. E desses, um quarto vai ser por insuficiência cardíaca, demonstrando que a insuficiência cardíaca é uma causa importante de internação no Brasil. São vários fatores de risco que o paciente pode ter para desenvolver insuficiência cardíaca. O principal deles é a doença coronariana. O paciente que tem doença coronariana vai ter um grande risco de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo da vida. Mas, além disso, o tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes, doenças valvares e outros são fatores de risco já bem estabelecidos para a insuficiência cardíaca. Bom, então, voltando, é uma via final comum. Quando a gente pega aí registros de países dos Estados Unidos ou de países europeus, isso vai ser mais ou menos igual. Esse é um registro italiano do começo dos anos 2000, mostrando que a etiologia mais comum de insuficiência cardíaca era a etiologia isquêmica, seguido da idiopática, depois valvar, depois hipertensiva, depois outras etiologias mais raras. Então, a isquemia, doença arterial coronariana, é hoje a principal causa de insuficiência cardíaca. Quando a gente joga para a nossa realidade, com um país ainda em desenvolvimento, o que acontece de diferente? Bom, nesses países, há maior incidência de etiologia hipertensiva, porque, de modo geral, os pacientes hipertensos têm um tratamento não tão adequado, muitos ficam fora do alvo e acabam desenvolvendo insuficiência cardíaca. Além disso, pela prevalência de doença reumática, há muito mais doença valvar também como causa de insuficiência cardíaca e, na nossa realidade, ainda a doença de Chagas, que representa uma causa ainda frequente de insuficiência cardíaca em nosso país. Então, aqui eu estou apresentando agora uma outra realidade. Aquele paciente anterior, cuja maioria da etiologia era de doença isquêmica, é o paciente que você sabe que infartou, você acompanha de doença coronariana e ele acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca. Aqui é diferente, aqui na verdade são os pacientes que aparecem com insuficiência cardíaca sem ter tido nenhuma doença cardíaca diagnosticada prévia. Então ele abre o quadro já com insuficiência cardíaca e aí a gente vai tentar descobrir o que causou a insuficiência cardíaca. Ele não tem história de dor torácica, não tem história de infarto, não tem história de nenhuma outra doença que pudesse levar aquilo. Aí, a causa mais comum continua sendo idiopática, ou seja, a gente não sabe
o que levou à insuficiência cardíaca desse paciente, mais ou menos 50% das vezes. E aí há outras causas, miocardite, mas o detalhe mais importante desses pacientes que abrem um quadro já com insuficiência cardíaca é que no mundo, mais ou menos 7% desses pacientes vão ter doença isquêmica, apesar de nunca terem infartado, nunca terem tido dor torácica, como eu disse. E é importante frisar esse dado, porque todo paciente que nos aparece com insuficiência cardíaca, que a gente não sabe qual a etiologia, a gente tem que descartar a doença coronariana. Então, é mais ou menos 7% nesse caso, e é importante descartar porque às vezes o tratamento vai ser um pouco diferente. Se ele tiver doença isquêmica, pode precisar de uma revascularização, por exemplo. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. E outras causas mais raras, doenças infiltrativas, doença periparto, HIV e etc. Bom, a gente pode classificar a insuficiência cardíaca de várias formas diferentes. Uma das classificações mais usadas, que foi já descrita pela Sociedade Americana de Cardiologia há alguns anos, é em classe A, B, C ou D. Essa classificação ela acabou depois sendo usada para valvopatias, para outras doenças cardíacas e etc. Ela é interessante, quer dizer, o objetivo principal dela talvez seja preventivo. Por quê? Na classe A, no caso aqui da insuficiência cardíaca que nós estamos falando nesse momento, o paciente ainda não tem insuficiência cardíaca, mas ele já tem um fator de risco maior para desenvolver insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, o paciente tem hipertensão, ele é tabagista. Então, se o paciente é hipertenso, você poderia dizer que ele tem insuficiência cardíaca classe A. É um pouco estranho, naturalmente, porque ele não tem a insuficiência cardíaca, mas o objetivo é preventivo. Então, se ele é hipertenso, a gente classificando ele como classe A, a gente está lembrando do risco de ter insuficiência cardíaca e aí a gente vai ter mais atenção para tratar a hipertensão e evitar a insuficiência cardíaca. Então, a classe A seria aquele que tem fator de risco. A classe B seria o paciente que já tem uma doença cardíaca estrutural, mas ainda não tem sintoma. Por exemplo, ele já infartou, então ele tem lá uma cicatriz miocárdica, ele já tem uma valvopatia estabelecida, mas ele ainda não tem insuficiência cardíaca clínica, sintomática, esse seria a classe B. O classe C seria o paciente que tem já uma doença estrutural cardíaca com sintomas. Então, o classe C é a nossa realidade do dia a dia. É o paciente que vai nos procurar com sintomas de dispneia, de edema, etc. E é o paciente que a gente vai tratar na maior parte das vezes. Enquanto o classe D seria o paciente terminal, aquele paciente com insuficiência cardíaca avançada, apesar de tratado no máximo do conhecimento que existe atualmente. Então, esse paciente classe D, ele vai precisar de medidas mais invasivas, como o próprio transplante cardíaco, dispositivos de assistência, etc. Bom, outro tipo de classificação que a gente pode utilizar na insuficiência cardíaca é a insuficiência cardíaca de baixo débito e a insuficiência cardíaca de alto débito. A insuficiência cardíaca de alto débito, ela é mais rara, ela advém de doenças não cardíacas que vão levar à insuficiência cardíaca. São doenças que causam hiperdinamismo no organismo, igual tirotoxicose, anemias graves, fístulas arteriovenosas, beriberi. São coisas raras, estão fora do dia a dia aí, do tratamento da insuficiência cardíaca, mas devem ser lembradas. E a insuficiência cardíaca de baixo débito seria todo o restante da insuficiência cardíaca, portanto, a grande maioria, e que será o assunto dessa aula de hoje. Quando a gente diz insuficiência cardíaca de baixo débito, a gente não está querendo dizer que esse paciente tenha baixo débito naquele momento. Ele pode manter um débito às custas de pressão de enchimento elevada, como a gente disse anteriormente. Mas se o problema é no coração, e se ele está mantendo o débito apenas por pressão de enchimento alta, ele é classificado como MC de baixo débito. Outra classificação que a gente pode fazer é quanto à localização da doença, se ela acontece no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito ou biventricular. Então, o paciente pode ter uma disfunção ventricular esquerda, especificamente, como no caso do infarto anterior, fechou a artéria descendente anterior, por exemplo, teve infarto anterior, ficou com uma disfunção ventricular esquerda grave, insuficiência cardíaca. O paciente pode ter uma disfunção ventricular direita, no caso de uma hipertensão pulmonar, por exemplo, de uma etiologia qualquer, levando ao que a gente chama de um cor pulmonar, ou pode ter uma doença específica do ventrículo direito sem acometimento pulmonar. Ou ele pode ter uma disfunção biventricular, ou seja, que comete tanto o ventrículo direito quanto o esquerdo. Na verdade, só no caso da disfunção ventricular esquerda é que existe, de fato, tratamento com ampla evidência em trials, com redução de mortalidade, e é o grande foco dessa aula também. E talvez a classificação mais útil do ponto de vista clínico seja essa que eu estou apresentando. Isso é uma tabela da diretriz de ciência cardíaca da Sociedade Brasileira, publicada agora em 2018.
que classifica a insuficiência cardíaca em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é aquela com fração de ejeção menor do que 40%, isso a gente está falando do ventrículo esquerdo. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária, que é a fração de ejeção entre 40% e 49%, e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é aquela com fração de ejeção maior ou igual a 50%. Aqui, mais uma vez, é necessário frisar que só no caso da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou seja, com fração de ejeção menor que 40%, é que a gente tem um tratamento realmente eficaz na redução de mortalidade. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária, o conhecimento é muito mais escasso, a gente acaba muitas vezes tomando emprestado evidências da fração de ejeção reduzida, e na mesma forma da fração de ejeção preservada, também não existe grandes comprovações de redução de mortalidade com nenhum remédio. É claro que a gente não vai deixar de tratar esses pacientes, se eles estiverem hipervolêmicos, eles vão precisar de diuréticos. No caso da fração de ejeção preservada, a espironolactona parece ter alguma utilidade, apesar de ainda não completamente comprovada em trabalhos, ou seja, a gente vai tratar esse paciente, mas o grande foco da aula e dos conhecimentos até hoje é na fração de ejeção menor ou igual a 40%. E a última classificação seria de sintomas, né? Seria a classificação de NIRA com relação aos sintomas, que a gente classifica em classe 1, quando o paciente tem ausência de dispneia, de sintomas durante a atividade cotidiana, a limitação para esforço, então, vai ser semelhante para indivíduos normais. A classe 2 é quando os sintomas são desencadeados por atividades cotidianas. A classe 3, quando desencadeada por atividades menos intensas do que as cotidianas. E a classe 4 seria sintomas em repouso. Então, essa classificação é interessante porque ela é uma comparação do que o paciente consegue fazer ou para que tipo de esforço ele tem de dispneia e o que era esperado para indivíduos saudáveis na mesma idade dele. Quanto à fisiopatologia, não é objetivo aqui entrar em detalhes, mas mais apontar um histórico de evolução de conhecimento que tem muito a ver com a história de evolução do tratamento da insuficiência cardíaca. Então, até a década de 80, se entendia a insuficiência cardíaca como uma doença basicamente mecânica. A pré-carga, que seria o sangue até chegar ao coração, a força de contração do músculo, que poderia estar comprometida, e a pós-carga, que seria os vasos aí depois do bombeamento do ventrículo esquerdo. E alguma alteração nessas entidades aí mecânicas é que levaria à insuficiência cardíaca. Então, foi demonstrado que quando você ia aumentando a pressão de enchimento, ou seja, o volume da pré-carga que entrava dentro do ventrículo, você conseguia aumentar o volume sistólico ejetado até certo ponto, né? E quando o paciente ia desenvolvendo insuficiência cardíaca, quanto mais grave era a insuficiência cardíaca, menor o volume sistólico que ele era capaz de injetar para a mesma pré-carga. Bom, isso na década de 80. Depois disso, passou, então, nessa época, o débito cardíaco, né, até hoje é assim, vai depender da frequência cardíaca, da pré-carga, da pós-carga, da função sistólica ventricular, da função diastólica. Mais recentemente, nas últimas 2, 3 décadas, foram se entendendo muitos mecanismos hormonais ou neurohormonais de regulação do coração. Então, o sistema renina-angiotensina, peptídeos natriuréticos, prostaglandinas, e viu que todas essas moléculas tinham muito relação, não só com a pré-carga, com a pós-carga, com a contratilidade, mas com o conceito de remodelamento, quer dizer, as mudanças que esse músculo cardíaco ia sofrendo de acordo com a doença primária que causou a insuficiência cardíaca e que ia levando a essa incapacidade do coração de suprir as demandas ou a cada vez maior necessidade de pressões de enchimento elevadas para suprir as demandas. Bom, então, diante de um paciente com insuficiência cardíaca, claro, a primeira etapa da avaliação vai ser a anamnese e o exame físico. Na anamnese, as queixas mais comuns vão ser de dispneia, de edema de membro inferior, aumento do volume abdominal por ascite, por hepatomegalia, muitas vezes vai ter intolerância alimentar, emagrecimento em fases mais graves. Na anamnese, os sintomas que têm maior especificidade para a insuficiência cardíaca seria a dispneia paroxística noturna e a ortopneia. Então, aquele paciente que queixa que está tendo dispneia ao deitar ou que acorda no meio da noite com falta de ar, esse paciente, a chance da dispneia dele ser de origem cardíaca é maior do que de ser de outras etiologias. No exame físico, como todos sabem, você vai perceber, ou pode perceber,
essa congestão sistêmica através de edema de membro inferior, de hepatomegalia, de ascite, de uma PVJ aumentada, etc. Mas, e no exame cardiológico, propriamente dito, o paciente pode ter uma pressão mais baixa, se tiver uma disfunção ventricular grave, um desvio do íquitos, mas o sinal também que tem maior especificidade seria a presença de terceira bulha. Então, aquele paciente com terceira bulha, a chance de ele ter insuficiência cardíaca, especialmente com disfunção ventricular, é muito grande. Bom, na avaliação desse paciente com insuficiência cardíaca, vários exames de sangue devem ser solicitados, função renal, hepática, hemograma, íons, glicose, lípidos, tireoide. Primeiro porque algumas coisas dessas podem ser causas, podem ser fatores de risco, podem indicar ou contraindicar determinados medicamentos, então esses exames fazem parte da avaliação inicial. O BNP é uma coisa que tem cada vez sido mais pedida, ele ainda não tem um papel absoluto no diagnóstico da insuficiência cardíaca ambulatorial, ele serve muito mais para pacientes que você quer descartar, mas o risco não é tão alto de insuficiência cardíaca, mas ele tem dois papéis muito importantes. Um é prognóstico, quanto maior o BNP, maior é a mortalidade do paciente, e em pacientes de insuficiência cardíaca descompensados no pronto-socorro, ele é muito bom para diferenciar a insuficiência cardíaca, sintomas de dispneia cardíaco de pulmonar. Então, é um exame interessante. O raio-x de tórax também você pode ajudar a ver área cardíaca, ver congestão pulmonar. O eletro vai te ajudar também a ver se há algum problema de ritmo, inclusive se determinados remédios são contraindicados ou não, se o paciente tem alguma arritmia associada à insuficiência cardíaca, como fibrilação atrial, que é comum, então é um exame que deve ser feito de rotina. Outros exames, em alguns contextos, podem ser feitos. HIV é uma etiologia de insuficiência cardíaca, então muitas vezes deve ser pedido. Ferritina da mesma forma, para avaliação etiológica, etc. O próximo item aí é a biópsia endomiocárdica. A biópsia endomiocárdica é uma biópsia que você tira um pedaço do miocárdio através de uma punção de veia central, você tira um pedaço do miocárdio no ventrículo direito, no septo interventricular, é raramente usado no diagnóstico de insuficiência cardíaca, usado só em situações muito graves, insuficiência cardíacas agudas, refratárias, que você precisa de excluir algumas causas que têm tratamento específico. E a ergospirometria é um teste que às vezes nós pedimos, que é um teste de esteira com medidas respiratórias, que dão uma boa ideia de prognóstico cardiovascular. Bom, com relação ao BNP, ao problema esse aqui também é da diretriz brasileira desse ano agora, na parte de baixo, que seria o nosso tema da aula aqui, pacientes ambulatoriais, você vê que o BNP serve muito mais para tornar uma IC improvável do que para dar o diagnóstico em si. Então, se você tem um BNP menor do que 35 ou 50, ou um NT pró-BNP menor do que 125, a chance daqueles sintomas do seu paciente, dispneia, etc., serem por insuficiência cardíaca se tornam improváveis. Esse é um fluxograma de diagnóstico, também da mesma diretriz, só para frisar isso mais uma vez, que é no paciente com suspeita baixa é que você vai lançar a mão do BNP para diagnóstico. Bom, com relação à morfologia da insuficiência cardíaca e a classificação da insuficiência cardíaca, o ecocardiograma é obrigatório. Você sempre vai pedir ecocardiograma para o paciente. Não é que você vai esperar o ecocardiograma para começar a tratar um paciente que te procurou no consultório com congestão, edema do membro inferior, terceira bulha, ortopneia. Claro que você não vai esperar o exame. Mas o exame te ajuda em várias coisas. Primeiro, na classificação. Lembrar que a classificação talvez mais importante seja aquela da fração de ejeção, se é reduzida, intermediária ou se é preservada. É o eco que vai te dizer isso. Por que é importante? Porque o tratamento muda se o paciente estiver numa categoria ou em outra. Além disso, o eco vai te ajudar a ver se a disfunção é do ventrículo direito, se é do ventrículo esquerdo, se o paciente tem algum problema valvar que seja a causa da doença, se tem alguma doença do miocárdio mais óbvia, por exemplo, uma cicatriz de um infarto, etc. Ou uma acinesia que sugira ser uma cicatriz, naturalmente. E além do eco, a ressonância tem sido cada vez mais usada. A ressonância ela é melhor do que o eco, ela é pior do que o eco para ver as válvulas, mas ela é melhor do que o eco para ver o miocárdio. Então, ela ajuda a sugerir ou a afastar determinadas etiologias de insuficiência cardíaca, principalmente naquele caso da insuficiência cardíaca que aparece como a primeira manifestação de um paciente sem doença prévia e que você está em busca de uma etiologia para aquele paciente. Como eu disse, sempre você vai ter que afastar a doença coronariana, porque mesmo no paciente que não tem história de coronariopatia,
há um risco dele ser um coronopata, isso será causa de insuficiência cardíaca e você precisa saber para tratar. Então, as duas formas de excluir essa possibilidade são válidas, tanto com provas funcionais, como uma cintilografia, um ecoconduto, uma ressonância, quanto com a prova anatômica, que seria aí uma tomografia de coronários ou cateterismo cardíaco. Não é possível dizer nas diretrizes, nos trabalhos atuais, que um método seja melhor do que o outro, mas a disfunção ventricular grave, com o ventrículo muito alterado, muito grande, dificulta muito as provas funcionais, às vezes prejudica a interpretação dos seus resultados. É preciso lembrar também que a presença de uma lesão grave, um achado de uma lesão grave no cateterismo, não prova que a etiologia seja em si isquêmica. Esse é um trabalho muito pequeno, mas interessante, feito com necrópsias de coração, que em 55 pacientes, 15 apresentavam lesão grave sem cicatriz relacionada no exame patológico. Então, é claro, se a gente vai disfunção muito grave, a fração de ejeção de 20%, e se acha uma lesão grave num subramo da coronária direita, isso não vai significar que esse paciente tem uma etiologia isquêmica para a doença dele, precisa de bom senso para interpretar os resultados. Bom, quanto ao tratamento, a gente vai ter dois grandes objetivos no tratamento. O primeiro é reduzir sintomas, para que aquele paciente tenha uma melhor qualidade de vida, então reduzir principalmente congestão sistêmica e pulmonar e, claro, aumentar a sobrevida do paciente. Lembrando que aumentar a sobrevida, a gente consegue hoje dizer que realmente é factível naquele paciente com fração de ejeção menor do que 40%. Então, só para dar um panorama geral, a gente pode dizer que até a década de 80 o tratamento era basicamente repouso, restrição hídrica, diurético e digital. Diurético e digital continuam sendo usados até os dias de hoje, com uma outra interpretação talvez, mas usado até o dia de hoje. Mas nas últimas décadas foram sendo foram adicionadas ao tratamento medidas mais específicas, igual os vasodilatadores, os remédios que causam modulação neurohormonal, mais recentemente os dispositivos como ressincronizador, CDI, etc. Bom, quanto às mudanças de hábito de vida, o que a gente deve orientar o paciente com insuficiência cardíaca? Quanto à restrição de sódio, há uma certa controvérsia. A restrição muito importante de sódio não parece ser benéfica, talvez seja até maléfica na insuficiência cardíaca. A recomendação atual seria uma ingesta de sódio entre 3 e 6 gramas. Então, uma ingesta exagerada de sódio deve ser evitada, mas o recomendado seria em torno de 3 a 6 gramas. A restrição hídrica ela é importante em casos refratários. Naquela insuficiência cardíaca com tratamento mais tranquilo, o paciente indo bem, não é necessário. Agora, naquele paciente que depende de doses mais altas de diuréticos, que tem uma disfunção muito grave, que continua sintomático, nessa restrição hídrica pode ajudar a que ele perca peso, perca congestão e melhore os sintomas. Não beber ou fumar é uma recomendação que a gente deve dar a todo paciente com insuficiência cardíaca e evitar a obesidade. Bom, com relação aos diuréticos, na insuficiência cardíaca e principalmente a furosemida, é um medicamento que tem um efeito mais rápido dos medicamentos orais. Então, ele é o que vai causar mais rápido uma perda de peso e melhora dos sintomas do paciente. Mas ele só serve para tirar esse excesso de líquido que o paciente está acumulado, ou na forma de congestão pulmonar, né, ou na forma de congestão sistêmica. Então, se o paciente não está hipervolêmico, não tem sentido você usar furosemida. A furosemida é reservada para os pacientes hipervolêmicos, essa é a primeira lição para se usar furosemida na insuficiência cardíaca. A segunda é, naqueles pacientes com insuficiência cardíaca mais graves, não num paciente tranquilo, mas num paciente mais grave, mais congesto, preferir sempre as doses fracionadas, porque se você usar apenas uma vez por dia, o paciente vai urinar bastante, vai perder peso, e depois, ao longo do dia, ele vai ganhando peso novamente e não tem uma melhora efetiva. Então, nos casos mais graves, a gente tenta dar pelo menos 2 vezes por dia, e às 8 da manhã e às 4 da tarde, a furosemida. Existe alguma evidência secundária de redução de mortalidade com furosemida, o que parece ter uma coisa óbvia, né? Um paciente chegar em edema agudo de pulmão ou com uma congestão muito importante, como é que você imagina que você vai tratar ele sem furosemida? Mas é preciso frisar que a furosemida ela é um remédio de redução, de melhora de qualidade de vida, de redução de sintomas. Não existe grande comprovação, não existe comprovação realmente de redução de mortalidade com seu uso. E, mais uma vez, frisando, fica reservado para os pacientes hipervolêmicos. Nos pacientes mais graves, que mesmo com doses muito altas de furosemida continuam congestos, a gente pode associar outro diurético, como a hidroclorotiazida, clortalidona, quer dizer, um tiazídico, para tentar potencializar esse efeito de diurese, de perda de peso.
mas são casos mais refratários. Uma outra classe de medicação que a gente usa em insuficiência cardíaca são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs. Eles têm dois efeitos principais, um de vasodilatação e outro de um efeito neurohormonal e de remodelamento. Existem muitos trials que testaram os IECAs no paciente com disfunção ventricular e todos eles mostraram redução de mortalidade. Aqui é só um dos estudos que mostrou, por exemplo, redução de 20% de mortalidade, 33% de readmissão hospitalar, 21% de infarto. Então, é um remédio assim, com eficácia amplamente demonstrada. Então, para quem que a gente deve dar? Aqui eu estou falando dos pacientes com fração de ejeção menor que 40%. Para todos, tá? Então, o paciente com disfunção ventricular, se ele não tiver contraindicação, ele deve usar o IECA. É classe 1, nível de evidência A. Então, qualquer classe funcional já foi demonstrado e testado em qualquer classe funcional, parece ser um efeito da classe e não de determinado remédio, mas o enalapril foi o remédio mais estudado e por isso acaba sendo o que a gente utiliza mais. A maioria dos trabalhos são trabalhos americanos e europeus, então a maioria dos pacientes eram pacientes pós-infarto, que é a principal etiologia de insuficiência cardíaca nesses países, né? E lembrar que mesmo com doses baixas, por exemplo, enalapril 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, há redução de mortalidade. Isso é importante frisar, por quê? Porque às vezes o paciente tem insuficiência cardíaca grave, ele é mais hipotenso, tolera pouco o remédio, mas não deixar de dar, mesmo que ele tolere uma dose baixa, essa dose baixa já vai ter um benefício para esse paciente. Os estudos sugerem que talvez possa ter um efeito menor em mulheres e negros, mas é algo bem questionável. Bom, quanto aos BRAs, a gente reserva ele para os pacientes que tiveram tosse ou angioedema com IECA. Por que a gente não coloca ele em pé de igualdade com os IECAs? Porque provavelmente ele tem uma eficácia menor do que os IECAs. Os estudos que compararam diretamente os BRAs com IECA não conseguiram demonstrar que o IECA fosse melhor. Mas todos os estudos com IECA versus placebo mostraram redução de mortalidade com IECA. Já BRA versus placebo, essa redução de mortalidade não ficou clara. Então, a gente prefere, sempre que possível, utilizar IECA para insuficiência cardíaca com disfunção ventricular no lugar do BRA, mas as indicações são as mesmas. A gente só usa ele quando o IECA teve algum problema. Os beta-bloqueadores. Então, o beta-bloqueador aqui não é um efeito de classe, é um efeito de drogas específicas. O carvedilol, o succinato de metoprolol e o bisoprolol se mostraram como causadores de redução de mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Isso foi inicialmente visto até como um contrassenso, né, quando começou a ser estudado, porque são remédios que vão reduzir a força de contração do coração. Então, como é que esses remédios vão melhorar os pacientes com insuficiência cardíaca? Mas o fato é que melhora por questões neurohormonais, porque aumentam a diástase, melhoram o remodelamento, diminui morte súbita, diminui a arritmia. Então, eles são remédios muito importantes no tratamento da insuficiência cardíaca. O efeito aqui é dose dependente, então a gente deve tentar chegar na dose alvo desses remédios. E aqui, só para citar um exemplo, então, de um estudo que mostrou aí redução de 22% de mortalidade em 2 anos e 3,8 vidas salvas para cada 100 pacientes ano em uso do IECA, do beta-bloqueador. Para quem que a gente vai dar, então? Mesma coisa, para todos os pacientes com fração de ejeção menor que 40%, todos os pacientes com disfunção ventricular esquerda. Uma outra classe são os antagonistas da aldosterona. A aldosterona, os antagonistas vão bloquear os receptores de aldosterona no coração e vão aumentar o potássio. E eles também, nos estudos, mostram redução de mortalidade. Tanto porque, ao aumentar o potássio, eles vão diminuir arritmias, quanto pelo efeito também no remodelamento miocárdico. Qual que é a indicação? A gente usa o aldosterona, no nosso caso aqui no Brasil, a espironolactona, da mesma forma que ela foi utilizada nos estudos clínicos. Então, a gente tem estudo clínico que utilizou no paciente com fração de ejeção menor ou igual a 35% em classe 2, 3 ou 4, isso é classe 1, nível de evidência A, então, paciente com ciência cardíaca, fração de ejeção menor ou igual a 35%, classe 2 a 4, se não tiver contraindicação, a gente deve dar espironolactona, porque a gente vai estar reduzindo a mortalidade desse paciente. E outro estudo utilizou no contexto pós-infarto. E nesse estudo, para o paciente entrar no estudo, ele tinha que ter fração de ejeção menor ou igual a 40 e sinais clínicos de insuficiência cardíaca, ou seja, congestão ou diabetes. Então, as indicações de espironolactona na insuficiência cardíaca atualmente são essas duas. É o paciente com fração de ejeção menor ou igual a 35% sintomático, classe 2 a 4,
ou paciente pós-infarto com fração de ejeção menor ou igual a 40, com congestão ou diabetes. Outra associação de medicamentos que provou redução de mortalidade na insuficiência cardíaca é a associação de hidralazina com nitrato. Aqui a ideia realmente é redução, melhora tanto da pré-carga quanto da pós-carga. A hidralazina é um vasodilatador mais arterial, o nitrato é um vasodilatador mais venoso, então você estaria dilatando ambas as coisas e melhorando, facilitando a ejeção cardíaca, com essa vasodilatação venosa e arterial. Isso provou em trials redução de morte e sintomas, mas menos do que o IECA. Esses remédios foram testados versus o IECA e o IECA mostrou ser melhor do que eles. Então a gente não usa a hidralazina e o nitrato no lugar do IECA se a gente puder usar o IECA. Sempre o IECA vai ser a primeira opção. Ele foi testado em dois contextos diferentes. Um no paciente que já está com IECA, ele tem uma pressão que tolera mais medicação e com IECA já em dose máxima ele persiste sintomático. Esse paciente você pode associar hidralazina e nitrato, no caso dos estudos foi o dinitrato de isosorbida, mas a gente muitas vezes usa o mononitrato por facilidade, mas você pode associar então a hidralazina e o nitrato ao IECA nesse contexto. Paciente com disfunção ventricular, sintomático, já com dose máxima de IECA, e que tem uma pressão que permita essa associação. Esse estudo foi um estudo feito com pacientes negros, mas americanos, mas a gente acaba tomando essa evidência para todos os pacientes. E para aqueles pacientes que não puderem usar IECA ou BRA. Por exemplo, o paciente tem uma insuficiência renal muito grave, não tolera o IECA ou BRA, você pode usar no lugar do IECA ou BRA hidralazina e nitrato. É pior do que o IECA, mas reduz mortalidade e vai ser opção, já que esse paciente não pode usar IECA. Isso baseado em dois outros estudos. Bom, a digoxina. A digoxina é um remédio muito interessante, é um remédio usado há mais de 200 anos, é raro um remédio que persiste sendo usado aí por tanto tempo. Ele tem um efeito inotrópico, ou seja, ele aumenta a força de contração ventricular, talvez seja a única medicação oral que tem realmente um efeito de aumentar a força de contração do coração, e além disso ele aumenta o tônus parasimpático. Então ele vai ter uma ação antiadrenética que também é benéfica na insuficiência cardíaca. A questão da digoxina é que não existe comprovação de redução de mortalidade com seu uso, apenas de redução de sintomas e de internação, o que não deixa de ser uma coisa boa, né? O estudo clássico é um estudo muito antigo, é um trial de 1997, foi publicado em 97, que mostrou essa redução de sintomas e internação. Na época se usava um nível de digoxina muito maior do que se usa hoje. Então hoje a gente usa doses de digoxina muito menores do que se usava na época. Por quê? Porque a análise posterior desses pacientes, do estudo, se viu que no nível que se usava digoxina na época, no nível sérico que se pretendia na época, esses pacientes tinham aumento de mortalidade. Enquanto aqueles pacientes que estavam com nível mais baixo, eles tiveram um ganho de sobrevida. Então a gente usa hoje a digoxina de forma a manter o nível sérico aí entre 0,4 a 0,8, no máximo 0,9. Para o paciente ter menos risco de intoxicação, que é um grande problema da droga, né? Mesmo com doses relativamente baixas, o paciente pode intoxicar e ter um benefício maior. Para quem que a gente vai usar? Então, se o objetivo é reduzir sintoma, internação, a gente só usa para aquele paciente sintomático. Então, é o paciente com disfunção ventricular, que já está com tratamento otimizado, ele persiste sintomático, não tem contraindicação para a droga, a gente pode dar droga, em alguns pacientes, ele vai ter uma melhora clínica com ela. Outra droga que a gente pode usar é a ivabradina. A ivabradina é um inibidor seletivo do nó sinusal. Então, ela alia especificamente no nó sinusal e ela vai reduzir a frequência cardíaca. A gente sabe que a frequência cardíaca mais baixa na insuficiência cardíaca, ela é benéfica do que em relação a uma frequência cardíaca mais alta. Esse conhecimento ele foi testado no estudo SHIFT, que foi publicado em 2010, e que pegou pacientes que teoricamente estavam usando beta-bloqueador já na dose máxima ou na dose máxima tolerada para aquele paciente e deu ivabradina e placebo, e os pacientes que usaram ivabradina tiveram ganho de hospitalização ou de morte por insuficiência cardíaca. Entretanto, o grupo de pacientes que a gente vai, na verdade, usar a ivabradina é muito restrito. Primeiro, como ele age especificamente no nó sinusal, para a gente usar, o paciente tem que estar em ritmo sinusal. Não faz sentido usar a ivabradina em pacientes com fibrilação atrial, com flutter, etc. E, além disso, ele tem que ter os mesmos critérios do estudo. Então, ele tem que ter uma fração de ejeção menor do que 35,
tem que ter uma frequência cardíaca maior do que 70, já em uso de beta-block, dose máxima ou dose máxima tolerada. A grande crítica a esse estudo é que, na verdade, poucos pacientes estavam com dose máxima de beta-bloqueador. Então, a indicação é essa que eu falei, ele vai ter um uso muito restrito na insuficiência cardíaca, mas naquele paciente que encaixa nesses critérios, é uma opção que a gente deve lembrar. Bom, e mais recentemente, em 2014, surgiu uma nova molécula que trouxe benefícios de sobrevida na insuficiência cardíaca. Foi uma grande descoberta, porque quando ela foi publicada, já tinha alguns anos que não se descobriu um novo remédio com benefício, com redução de mortalidade na insuficiência cardíaca. É uma droga que chegou aí ao Brasil há relativamente pouco tempo e que a tendência é que tenha um aumento de uso nos próximos anos aí no mundo. Que é uma associação do valsartan, que é um BRA, com o sacubitril. O sacubitril é um inibidor da neprilisina, que é uma enzima que degrada peptídeos vasoativos, principalmente o BNP, bradicinin. Então, quando você evita a degradação desses peptídeos vasoativos, eles vão agir mais, eles são vasodilatadores. Então, a droga vai ter um grande efeito vasodilatador. No estudo Paradigma, que foi esse estudo publicado em 2014, ele randomizou pacientes usando o enalapril de um lado e usando essa nova molécula de outro. E houve uma redução de 20% de mortalidade cardiovascular e hospitalização no grupo dessa nova molécula em relação a enalapril. A grande questão aqui, então, é que todos os pacientes do estudo eles estavam primeiro com enalapril, eles usavam primeiro, tinha uma fase que usavam enalapril, uma fase que usava a nova molécula, se tolerasse tudo, é que era randomizado para um grupo ou para outro. Então, atualmente, a indicação da gente usar essa nova molécula seria naquele paciente que está em uso de ECA, está com tratamento de insuficiência cardíaca otimizado, tem disfunção ventricular, e ele apesar disso, ele está evoluindo mal. Ele continua sintomático, então a gente podia avaliar uma troca do IECA que ele já usa por essa nova molécula para ver se ele vai ter melhora. Bom, eu vou falar um pouco também da associação de doenças de insuficiência cardíaca com doença renal crônica. Por que eu resolvi falar isso nessa aula? Porque é algo muito comum na prática clínica e que às vezes nos limitam ou traz certas dúvidas quanto às medicações. Será que a gente pode usar todos os remédios? O que muda naquele tratamento que tem naquele paciente que tem insuficiência cardíaca e também tem uma doença renal? Então, nos pacientes com doença renal, 2% vão ter insuficiência cardíaca associada. Já nos pacientes com insuficiência cardíaca, mais ou menos 35% a 50% vão ter clínicas de creatinina menor ou igual a 60. Então, é algo muito comum. Quer dizer, muitas vezes, quase metade dos seus pacientes com insuficiência cardíaca vão ter algum grau de disfunção renal significativa, né, associado. E isso é um fator de risco de mortalidade. Aquele paciente com insuficiência cardíaca que tem um clearance entre 45 e 60, por exemplo, vai ter um risco de morte 54% maior do que o paciente com clearance maior do que 60. E quanto menor a função renal do paciente com insuficiência cardíaca, maior a mortalidade dele. Bom, com relação aos diuréticos, o princípio vai ser o mesmo. Então, o fato do paciente ter uma doença renal não é motivo para a gente deixar de usar diurético, desde que ele esteja hipervolêmico. A grande questão é a hipervolemia. Se a gente der diurético para um paciente que não está hipervolêmico, a gente pode provocar uma ira pré-renal num paciente que já tem uma doença renal, ele pode piorar. Agora, naquele paciente que está congesto e que tem doença renal e insuficiência cardíaca, nesse a gente deve dar diurético, porque ele vai melhorar os sintomas, ele vai melhorar o inchaço e muitas vezes vai melhorar, inclusive, a função cardíaca e renal. Então, o risco maior é hipovolemia se a gente der doses erradas ou der naquele paciente que não precisa. E lembrar que eu já disse que nos pacientes mais graves, mais refratários, às vezes a gente associa a furosemida os tiazídicos e os tiazídicos só devem ser usados quando o clínico é maior do que 30. Então, isso é uma restrição que a gente tem. Com relação aos IECAs, a gente sabe, baseado nos estudos que foram feitos até hoje, que quando a gente começa o IECA para o paciente, de modo geral, ele vai ter, ou tem uma chance aí relativamente alta de ter um aumento de creatinina nas primeiras semanas. A gente não deve se preocupar com isso, desde que esse aumento de creatinina seja menor do que 30%. De modo geral, ele vai ter essa piora, ele tem um risco maior de ter essa piora, mas depois ele vai estabilizar e voltar a normalizar a creatinina. Os fatores de risco para ele piorar a função renal com IECA é se ele tiver hipovolêmico, se ele estiver usando alguma droga nefrotóxica associada, como nos casos os AINES, ou se ele tiver uma estenose bilateral de artérias renais.
Mas vamos lembrar que o benefício de redução de mortalidade do IECA se mantém mesmo nos pacientes com doença renal. Então, a gente deve tentar dar IECA mesmo nos pacientes com doença renal, porque vão se beneficiar disso. Os bloqueadores de receptores de angiotensina, os BRAS, é mais ou menos semelhante ao IECA. Tudo que eu falei para um serve para outro. E nos pacientes, inclusive, dialíticos, existe um pequeno estudo que mostrou que é seguro usar esses remédios. Lembrar que quando a creatinina é maior do que 2,5, de modo geral, a gente usa com muita cautela, tanto IECA quanto BRA. Não é que seja uma contraindicação absoluta, mas se o paciente houve uma piora considerável da função renal por causa desse remédio, a gente deve tirar. E se não é o caso, se é uma função renal estável, a gente pode até avaliar, dar o remédio, mas com cautela e monitorizando a função renal. No caso da hidralazina e nitrato, uma das vantagens é que ele não tem nenhuma relação com a função renal. Então, mesmo que o paciente tenha uma disfunção renal grave, a gente pode usar hidralazina e nitrato. Esse acaba sendo o principal uso. Aquele paciente com a creatinina muito alterada, acima de 2,5, que a gente tá com receio, ou não tolerou e é cobrar, ou está em piora da função renal por causa de uma descompensação, a gente pode dar hidralazina e nitrato para manter um benefício de vasodilatação nesses pacientes, no lugar do IECA com segurança. No caso do beta-bloqueador, a gente não tem que preocupar com a função renal, a eficácia não é alterada pela função renal, e em alguns estudos que testaram esses beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca, um dos benefícios foi inclusive redução de piora de função renal. Então, é um remédio interessante. No caso do carvedilol e metoprolol, o metabolismo inclusive é hepático, então seriam talvez os remédios de escolha. No caso da espironolactona, a gente tem que pesar, de um lado, o benefício que a gente sabe que existe de mortalidade para esses remédios, naqueles pacientes, claro que tem indicação de usar, e o risco deles provocarem hipercalemia. Os estudos que testaram a espironolactona, ou os receptores de angiotensina, eles fizeram isso excluindo pacientes que tinham creatinina maior ou igual a 2,5 ou que tinham clearance menor do que 30. Então, se o paciente encaixar num desses dois critérios, a gente não vai usar a espironolactona. E mesmo os pacientes dialíticos, a espironolactona pode causar hipercalemia. Então, também a gente não deve usar num paciente dialítico. Com relação à digoxina, como a gente viu, ele reduz só sintomas e internação. Existe um risco de intoxicação se o nível sérico for maior ou igual a 1, e a gente sabe que quanto maior a função renal, quanto pior a função renal, maior a creatinina, menor o clearance, maior o risco do paciente ter essa intoxicação. Então, a gente vai usar com muita cautela no paciente com doença renal crônica. Se for usar, o estudo de, inclusive, excluir os pacientes com creatinina maior do que 3, e se for usar, monitorizar o nível sérico para ver se está seguro. E lembrar que nos dialíticos a gente jamais vai usar digoxina. A ivabradina também, teoricamente, não teria problema na função renal, o metabolismo dela é hepático, mas o único estudo, né, que testou a ivabradina excluiu os pacientes que tinham creatinina maior do que 2,5. Bom, eu vou apenas citar rapidamente uma outra aba, vamos dizer assim, do tratamento da insuficiência cardíaca, que é a ressincronização. Ao longo das últimas décadas, se observou que o paciente com insuficiência cardíaca, um dos problemas que o coração tinha, é que como o coração crescia muito, esses pacientes frequentemente tinham um QRS do eletro alargado, um bloqueio de ramo, etc., o estímulo elétrico para passar do nó AV para os ventrículos, ele não passava na mesma velocidade para os dois ventrículos, fazendo com que um ventrículo contraísse primeiro do que o outro. Essa dissincronia entre os ventrículos provocava uma redução adicional à fração de ejeção, ao volume ejetado de sangue do paciente. Então, se propôs que se projetasse um dispositivo, um marca-passo especial, que estimulasse o átrio e os dois ventrículos, ventrículo direito e esquerdo, de modo a ressincronizar esses ventrículos, fazendo com que eles voltassem a bater no tempo correto em um em relação ao outro, melhorando a fração de ejeção. Então, os objetivos da ressincronização é o aumento da fração de ejeção, a reversão do remodelamento, a uma redução do tamanho do ventrículo, uma redução do grau de insuficiência mitral que esse paciente vai ter. Esse paciente ressincronizado ele vai tolerar mais remédios, o que é bom. A gente viu que os remédios com a disfunção ventricular, eles aumentam a sobrevida, então se ele tolera mais, teoricamente ele vai ter mais benefício. E outros critérios, como a velocidade de frequência cardíaca, etc., também vão melhorar. Então, esses são os benefícios todos da ressincronização que foi testado em vários estudos. E não é objetivo entrar em detalhes, mas
de maneira breve, vamos falar assim, ela estaria recomendada ou liberada no SUS para aqueles pacientes que têm fração de ejeção menor ou igual a 35%, que têm ritmo sinusal, que têm bloqueio de ramo esquerdo no elétron, QRS maior do que 120, idealmente maior do que 150, onde o benefício é maior ainda, e que são sintomáticos, ou seja, estão classe 2 a 4, já com tratamento otimizado. Então, são pacientes graves, que já estão com tratamento otimizado, que mesmo assim continuam com sintomas, e que tem esses critérios que a gente acredita que ele ressincronizando ele vai melhorar, que são ritmo sinusal, um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS bem alargado. Esses pacientes a gente pode pedir o implante desse marca-passo especial e eles vão ter esses benefícios citados anteriormente, pelo menos a maior parcela deles vai ter algum benefício. Outra questão que a gente sempre, quando fala em insuficiência cardíaca, a gente não pode negligenciar é a morte súbita. Então, boa parte dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles vão morrer subitamente de arritmia ventricular. Isso não é igual para todos os pacientes. Por exemplo, com relação à classificação de NIRA, no paciente classe 4, aquele paciente mais grave, a maioria vai morrer dos próprios sintomas da doença. A doença está tão avançada, ele está tão congesto, tão sintomático, interna tanto, que ele vai acabar morrendo de baixo débito, de excesso de congestão, disfunção renal por causa de cardiorrenal, etc. Agora, no paciente classe NIRA 2 ou 3, a maior causa de morte é a morte súbita, ou seja, a maioria dos pacientes que vão morrer de insuficiência cardíaca e que estão em classe 2 e 3, eles vão morrer subitamente por arritmia ventricular. Então, a partir desse conhecimento, se objetivou no tratamento da insuficiência cardíaca a redução da morte súbita. Todos os remédios que a gente falou anteriormente, ou a grande maioria deles, que tem redução de mortalidade, uma das vias em que ele reduz mortalidade é justamente a redução de morte súbita por arritmia. Então, se a gente quer diminuir morte súbita, a primeira coisa é dar o tratamento medicamentoso adequado ao paciente. Então, seguindo as diretrizes, seguindo aquelas recomendações no paciente com disfunção ventricular, dar aquelas medicações todas que têm benefício comprovado, a gente estará reduzindo morte súbita. Mas mesmo dando o máximo possível desses remédios, a morte súbita continuará sendo uma causa muito importante de mortalidade e, portanto, é objetivo reduzir ainda mais essa via de morte desses pacientes. E a partir daí é que se começaram a testar já há algumas décadas o uso de CDI. CDI é um outro dispositivo, é um cardiodesfibrilador implantável, um tipo de marca-passo especial, que vai ter um eletrodo especial dentro do ventrículo e que ele vai detectar uma arritmia grave ou com risco de ser grave e vai cardioverter, seja aumentando a frequência para roubar, entre aspas, o estímulo, seja dando um choque mesmo, cardiovertendo eletricamente a arritmia. Então, esse dispositivo, se o paciente tiver uma morte súbita arrítmica, ele vai conseguir reverter essa morte súbita na maior parte das vezes, né? Mas, como eu disse, o risco de morte súbita não é igual para todos os pacientes. Ele vai depender de uma série de coisas. E o CDI é um dispositivo que, como qualquer outro implante de dispositivo, tem riscos. Então, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício do seu implante. Então, quando que ele é indicado atualmente? Depende da etiologia. Na etiologia isquêmica, que é, como a gente já viu várias vezes aqui na aula, a mais comum nos países desenvolvidos, o CDI está mais amplamente, o benefício do CDI está mais amplamente demonstrado. Então, a gente tem duas indicações principais. É aquele paciente com fração de ejeção menor ou igual a 35% e está classe 2 ou 3, que a gente viu que é onde ele tem maior risco de morte súbita. 4, classe 4, só se for ponte para transplante, aquele paciente que está aguardando transplante, por exemplo. Então, fração de ejeção menor ou igual a 35%, classe 2 ou 3, ou fração de ejeção menor do que 30, que mesmo se ele for classe 1, aí que seria classe 1, 2 ou 3. Mas não é só ter esse critério de classe funcional e do eco. Além disso, esse paciente tem que estar com tratamento clínico otimizado, mais de 40 dias pós-infarto ou 3 meses após uma revascularização e ter uma sobrevida esperada maior de 1 ano. Então, a gente não vai avaliar CDI para um paciente que tem um câncer já terminal, com uma sobrevida de poucos meses, por exemplo. E não vamos avaliar CDI se o paciente não está nem com os remédios ainda. Os remédios eles podem melhorar a fração de ejeção, podem melhorar a capacidade a classificação de NIRA do paciente. Então, um paciente que sem tratamento encaixaria nesses critérios anteriores, com tratamento ele pode simplesmente não encaixar mais. Na cardiopatia não isquêmica, esse benefício do CDI ele é menos demonstrado, e a indicação é apenas aquela primeira que a gente viu anteriormente.
a fração de ejeção menor ou igual a 35%, classe 2 ou 3, e aqui respeitando aqueles mesmos critérios, tratamento clínico otimizado, de sobrevida maior que 1 ano, etc. O objetivo aqui não é entrar em detalhes, nem em ressincronização, nem em CDI, mas apenas citar para que vocês tenham uma ideia da existência desses dispositivos, que eles fazem parte do tratamento de ciência cardíaca para pacientes específicos. E também, aqui só para citar, o transplante cardíaco. O transplante cardíaco é o único tratamento que realmente vai mudar a história natural da insuficiência cardíaca refratária, né? Ele e os dispositivos de assistência ventricular, que não estão disponíveis aí no nosso meio de rotina, mas o transplante é um procedimento muito complexo, é um procedimento de exceção, e o que é mais importante, só para citar a existência dele, é que ele é indicado para aqueles pacientes refratários a tudo que a gente falou aqui anteriormente. Então, é o paciente que a gente já fez tudo que foi citado e continua muito sintomático. Tem uma série de avaliações que a gente tem que fazer, porque às vezes ele precisa, mas tem uma outra contraindicação que não vai poder fazer o transplante, mas é para o paciente refratário. E outra coisa que é importante todos saber é que a presença de uma disfunção ventricular grave, isolada, não indica o transplante. Então, o paciente pode ter uma fração de ejeção de 15%. Se ele tolera os remédios, se ele está bem, se ele está com classe funcional baixa, ele não vai ter indicação de transplante. Transplante é um procedimento de exceção para pacientes que não estão bem ou que estão muito mal, apesar de tratamento clínico otimizado. Bom, então, o que eu queria deixar de mensagem aqui? Primeiro, que a insuficiência cardíaca é uma doença cada vez mais frequente, que a gente sempre deve pesquisar a etiologia, lembrando que a gente sempre deve afastar a isquemia, porque vai mudar o tratamento, que a gente deve tratar conforme as diretrizes. Aqui, para o tratamento, é fundamental classificar o paciente quanto à disfunção ventricular. Se ele tiver disfunção ventricular, fração de ejeção menor do que 40, a gente tem um arsenal mais definido para tratar esse paciente com redução de mortalidade. Se ele tem a fração de ejeção intermediária, entre 40 e 50, a gente não tem tantas evidências, mas a gente acaba tomando emprestado muitas vezes essas evidências de fração de ejeção menor do que 40. E se ele tem uma fração de ejeção preservada, a gente também ainda não tem muitas evidências. Mas não significa que nós não vamos tratar esse paciente. A gente vai ter atenção principalmente com congestão, dando diuréticos, atenção com controle de frequência cardíaca, se ele tem taquiarritmia associado, que é frequente, como exemplo FA, fibrilação atrial, etc. E com a insuficiência cardíaca, o nosso objetivo do paciente é melhorar a qualidade de vida e melhorar a sobrevida desses pacientes. É isso, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado.